Olá, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui. De início, meu nome é Jael Cândido, tá? Peço que você, ao começar a assistir essa aula, vá clicando aí em curtir, dê o like aí, curta a aula, se inscreva no canal. E se você tentar falar comigo pelo meu e-mail não consegue, né, pode tentar aí escrever pedindo o WhatsApp que eu envio meu WhatsApp para você falar comigo, ok? Quero agradecer aos novos inscritos e pedir a você que se inscreveu, gostou da aula, você partilhe esta aula para outros irmãos que necessitam ouvir esta aula e crer, né? Esses vídeos que eu coloco no YouTube têm a intenção de ajudar as pessoas em questão de sabedoria na vida espiritual e social, tentar chegar aos ímpios, né, as pessoas que precisam de Jesus para que possam alcançar a salvação também. Então esta é a lição da CPAD em que nós estamos estudando, né, e nós vamos estudar hoje a lição de número 3, que fala sobre Isaac, um caráter pacífico. O que é um caráter pacífico? Ou seja, o que é pacífico para você, né? Então esta aula que nós vamos estudar a passividade de Isaac. Amém? O texto áureo diz: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Gênesis capítulo 17, verso 19. Veja só. O nome de Isaac significa riso, porque Sara riu na hora da promessa. Mas nós vamos estudar Isaac com um caráter pacífico. Pacífico é aquela pessoa que transmite a paz. Verdade prática diz: Isaac, segundo filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e a seus pais. Veja que ele diz aqui o segundo filho, porque Abraão teve um filho com a sua serva Agar também. Mas quando Deus ele pede Isaac em sacrifício, ele diz o teu único filho, porque Isaac era filho de Abraão e de Sara, né? E era o filho da promessa em que Deus tinha prometido. Então vamos lá. Como Isaac era o único filho? Nós vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, rapidinho, que diz assim. Gênesis capítulo 26, do capítulo 12 até do versículo 12, aliás, até o versículo 25, diz assim. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu. Naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez-se um assento no vale, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá em Gerar. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço
e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Bérseba, ou a Beceba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Então veja que a leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis capítulo 26, versículo 12 a 25, ele fala um pouco da vida de Isaque, né? Das contendas que contenderam com ele, e já que na leitura nós já vemos que Isaque era um pouco passivo, pois não contendia com nada, mesmo sendo da sua geração, ou seja, sendo os poços sendo cavados por seu pai. Então o objetivo geral dessa lição é mostrar que o temperamento de Isaque era pacífico, né? O primeiro ponto, porque Isaque explicar porque Isaque era filho da promessa, mostrar que Isaque era um homem abençoado por Deus e refletir a respeito de algumas lições do caráter de Isaque. Entenda que esse trimestre que nós estamos estudando é falando sobre o caráter do cristão. Nós estudamos um trimestre anterior falando do caráter cristão, é diferente do que do caráter do cristão. O caráter cristão, nós ia entender como era o caráter cristão. E aqui nós temos no caráter do cristão, cristãos ou exemplos de pessoas que tinha esse caráter. Amém? Então vamos aqui à introdução. O caráter de uma pessoa é demonstrada por suas atitudes, testemunhos e prática. Isaque é um personagem da Bíblia que tem grande significado para a história do povo de Israel. Seu nome foi dado por Deus, mesmo antes do seu nascimento, conforme Gênesis 17, verso 19. O significado do seu nome é interessante, quer dizer, aquele que ri ou ele ri, em alusão à reação de seu pai e da sua mãe quando o anjo anunciou seu nascimento, sendo seus pais de idade avançadíssima. Então, como eles riram, então o anjo disse o nome dele será chamado Isaque. Ele ainda não tinha nascido e foi chamado Isaque, que significa, aqui o significado que eles deram é ri ou ele ri, né? Que Sara riu. Então veja que o caráter de uma pessoa é demonstrada por suas atitudes. É aí o momento de nós analisarmos as nossas atitudes que revelam o nosso caráter. Se nossas atitudes são boas, isso significa que a expressão do nosso caráter vai ser um homem ou uma mulher de bom caráter, ou de boa, que tem um bom caráter, ambos os dois, né? Então, veja que da forma que nós nos conduzimos, é aí que vai transferir o nosso caráter. Tem pessoas que não têm caráter nenhum, porque não transmitem o caráter. Ou seja, quando nós falamos de não ter caráter nenhum, nós falamos que o caráter que essa pessoa tem é mau caráter, igual tinha Caim, um caráter ímpio, um caráter mau. Isaque, vamos ao primeiro tópico. Isaque, o filho da promessa. Promessa de Deus a Abraão. Para entender o caráter de Isaque, é importante conhecer a história que moldou sua personalidade e forjou seu caráter. A história de Isaque ocupa nada menos que 9 capítulos de Gênesis. Filho de Abraão e Sara. Pela lógica humana, seu nascimento seria absolutamente impossível. O filho da promessa teria nascido fora do tempo,
na concepção dos homens. Veja que já começa um negócio aqui meio que não era para acontecer, se fosse pela lógica humana, não é? Então, veja que como nós conhecemos já a história dele, de Isaac, nós vemos que já do início, como diz aqui o comentarista, Isaac não era nem para ter nascido, porque hoje a mulher, ela, pela a ciência ou biologia, sei lá, a mulher ela chega a ter filho até até os 30, 35 anos, né? A partir disso aí a mulher já vai perdendo os costumes de ter filhos. A partir dos 30 anos, se eu não me engano, já começa a ser gravidez de risco. E Sara tinha 90 anos, então com 90 anos Sara dá à luz a um filho. Então era algo que foi extraordinário, uma coisa que deixou muita gente de boca aberta. E Abraão já tinha também cerca de 100 anos, né? Então, aí nós vemos a impossibilidade, onde nós vemos o poder de Deus, né? O querer de Deus, o agir de Deus, nós vemos aqui nessa história. O filho da promessa teria nascido fora do tempo, na concepção dos homens. Quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra e ir para a terra estranha, fez-lhe uma promessa gloriosa. Uma delas era que ele seria uma grande nação. Quando ele tinha 75 anos, Gênesis capítulo 12, versículo 2, ó, Abraão tinha 75 anos, vamos lá, Abraão tinha 75 anos, não tinha nenhum filho porque sua esposa de 65 anos já de idade era estéril. Você entendeu? Eu vou te explicar de novo. Abraão tinha 75 anos, Deus fez uma promessa a ele, que dele faria uma grande nação, com uma esposa que tinha 65 anos, ou seja, na lógica, dois idosos. Se muitas vezes fosse eu, você ia questionar, Senhor, eu, na minha juventude, com todo o vigor, né, eu não tive filho nenhum. Como com 75 anos eu vou conseguir gerar um filho, vou ser pai, ou filhos, porque quando na expressão aqui que Deus diz assim, olha Abraão, tu vais ser pai de uma grande nação, se me obedecer, sai da tua terra, do meio da tua parentela e fores para uma terra que eu te mostrarei. Se tu me obedeceres, eu vou fazer de ti uma grande nação. Talvez a expectativa de Abraão fosse de ter outros, não só um, mas outros filhos, como ele teve outro filho com Agar, né? E agora ele tem Isaac, o filho da promessa que Deus tinha prometido. Então, esse homem de 75 anos, né, idoso, Abraão já era idoso, e sua esposa estéril, além de idoso, ela era estéril. Então parecia impossível o casal ter um filho, quanto mais serem pai de uma grande nação. Olhando para isso aí, que dificuldade tão grande. Mas Abraão crê no Deus do impossível. Abraão crê no Deus que fez o céu e a terra e agarra a promessa. O que muitas vezes nos falta é agarrar, segurar a promessa. Então, vamos lá. Seu nascimento, um verdadeiro milagre. Ao ouvir que Sara seria mãe de nações, Abraão riu, considerando coisa impossível para um homem de 100 anos e uma mulher de 90. Percebendo Deus o pensamento de Abraão, lhe fez saber que ele é fiel. Por ter rido, o nome do menino seria Isaque, que significa riso ou aquele que ri. Sua mãe, ao saber que teria um filho aos 90 anos, também não se conteve e, a exemplo do marido, também se riu no seu interior. Abraão, aos 100 anos, e Sara, com 90, foram pais de um lindo bebê que causou espanto a todos os que souberam daquele milagre. Veja aí. De repente, o avô de Abraão
ou seja, perdão, o avô de Isaac, achando que Abraão não lhe daria um filho. Quando Abraão completa 100 anos, aí vira avô. Né? Com certeza ele olhou assim, nunca imaginava que isso ia acontecer. E Sara já com 90, quem diria, né? Mas o Deus é Deus do impossível. Então eles riram por dentro, por achar muito difícil. Mas eles reconheceram que Deus é Deus do impossível. Deus ele pega o problema insolúvel e dissolve, porque ele é Deus. Amém? Vamos para o segundo tópico. Um homem abençoado por Deus. A prosperidade espiritual. Depois da morte de seu pai, já casado com Rebeca e pai de Esaú e Jacó, Isaac foi buscar abrigo em Gerar, na terra dos filisteus, para escapar da fome que ocorreu onde morava. Ali Deus lhe falou que não descesse ao Egito. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Ou seja, ele não desceu ao Egito, mas ficou próximo. Ele ouviu a voz de Deus. A bênção divina é passada de pai para filho. A bênção de Abraão foi transmitida para Isaac, não pela hereditariedade em si, mas pela sua fidelidade a Deus. Seu caráter, demonstrado em sua conduta, agradou a Deus e ele prosperou espiritualmente. Veja um caráter. Mas aí eu vejo também que Abraão, assim como nós estudamos a lição passada de Abel e Caim, Abraão ensinava a Isaac. Mas como o irmão Jael ele tem certeza que Abraão ensinava a Isaac, e também acredito que ensinou a Ismael, porque quando Deus ele pede Isaac em sacrifício a Deus, Abraão leva Isaac. E quando a Bíblia diz, quando ele vai subir no Monte Moriá para oferecer o sacrifício ao Senhor, Isaac pergunta ao pai: Pai, o cordeiro e a lenha está aqui, nós estamos levando. E o cordeiro onde está? Quer dizer, essa pergunta já significa que Abraão, ele ensinava ele a oferecer sacrifício, ou seja, ia oferecer sacrifício e ele ia junto com Abraão oferecer sacrifício ao Senhor. Então Isaac aprendera como oferecer sacrifício, aprendeu a honrar o Senhor. Até se você proceder nesse momento aqui que Abraão foi oferecer a Isaac, você vê a obediência de Isaac e a disposição, sabendo que ele que estava no lugar do cordeiro, mas continuou ali sem reclamar, né? Então nós vemos que Abraão ensinava ao filho. A você pai que está escutando essa aula, você mãe, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando envelhecer, ele vai trazer orgulho para você. Eu com 8 anos de idade, eu estava evangelizando. Com 8 anos de idade, eu estava nas consagrações. Eu já queria pregar. Já estava cantando em grupo já há tempo. Então, você ensina o seu filho para que ele tenha um bom caráter. Analise. A Bíblia tem cuidado de ti mesmo e da tua doutrina. A gente deve ver o nosso caráter, como é que está sendo. Fazer uma análise na nossa vida cristã, se realmente nós estamos sendo exemplo na nossa casa, para a nossa esposa, para o nosso filho, na nossa rua, para os nossos vizinhos, na roda de amigos, para os nossos amigos, entre obreiros, entre membros. Amém? Nós temos que ver se alguém quer ser igual a nós. Vamos chegar a dizer assim, eu queria ser igual a você. Eu quero ter um caráter igual ao teu. É essa forma que nós devemos transmitir o nosso caráter, fazer ele desejável. Você já viu que tem frutas
que a gente olha assim e deseja ela por elas ser bonitas e viçosas e cheirosas. Assim é o fruto que nós devemos aparentar e ser, porque toda aparência muitas vezes ela mostra a realidade. Às vezes você pega uma manga, vamos supor uma manga muito bonita, quando corta no meio, ela não está doce, né? Ela está meia amarga, meia ruim, porque muitas vezes não foi madura com o tempo, foi com os produtos químicos, mas porém nós temos a ajuda do Espírito Santo. Irmão Gel, como eu consigo ter um caráter como teve Abel, como teve Melquisedeque, essa lição que vamos estudar em breve, e o caráter de Isaac, pacífico, como é que eu posso ter? A Bíblia, ela dá a receita. Primeiro, orando, jejuando, lendo a palavra, buscando ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele vá te modelando, e Ele vai modelando. Então é assim que se consegue. Abraão soube modelar seu filho Isaac, e ele prosseguiu com a bênção que a mão de Deus que estava estendida na vida de Abraão, ela continuou na vida de Isaac. Quando Deus ele fala com José, ele disse: eu irei adiante de ti. Né? Não importa para onde for, se for servo fiel, a mão de Deus vai estar estendida. Amém? Tenha um bom caráter, honra teu Deus, honra teu pai, tua mãe, honra, que tu vai ver que Deus ele vai te abençoar na terra como abençoou Isaac. A prosperidade material. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoou. Este é o segredo da vida de Isaac. Ele era abençoado por Deus. Deus dá bênçãos espirituais e também materiais, quando o homem obedece à sua voz. Veja que o segredo dele ele era abençoado por Deus. Isso todo mundo daquela época e nós mesmos não temos dúvida. Agora, por que Deus abençoava Abraão? Aliás, por que Deus abençoava Isaac? Por quê? Porque ele era obediente a Deus. Ele obedecia a Deus. Muitas vezes o que nos falta é isso, a obediência ao nosso Deus. Aí estava o segredo, obedecer à voz de Deus. A produção dos campos lhe deu 100% de colheita. É preciso entender que a prosperidade material não é o objetivo da vida cristã. Como propalam os adeptos da falsa teologia da prosperidade, né? Os ministros da teoria de prosperidade, eles propagam, né, que nós dependemos da vida espiritual. E nós sabemos que a vida espiritual é provida por Deus. Deus quem estende as mãos e nos ajuda. A Bíblia diz: buscasse primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro obedece a Deus. Segundo, Deus te abençoará, Deus me abençoará. Mas Deus promete abrir as janelas dos céus e derramar grande abundância, repreender o devorador e fazer as nações perceberem que seu povo é bem-aventurado, para quem é fiel nos dízimos e nas ofertas. Deus, ele abençoa. Deus, ele abre os céus, derrama chuva na terra, derrama suas bênçãos, repreende o devorador, né? E faz-se conhecido como era conhecido Jó. Jó era conhecido em todo o Oriente por sua prosperidade, por sua riqueza, por sua fidelidade. Né? Por quê? Porque ele era fiel. Oferecia sacrifício a Deus e dava o dízimo, ou seja, devolvia o dízimo ao Senhor. Então, Deus ele abençoa. Amém? Então, o segredo de Isaac agradar a Deus era a obediência. A obediência. Muitas vezes o que falta é isso.
Deus abençoava, porque ele tinha um caráter pacífico, um caráter de quem era obediente a Deus. Então, Deus se agradava disso. Amém? Deus se agradava disso. Vamos ao terceiro tópico: lições do caráter de Isaac. Primeiro item: um homem esforçado e trabalhador. A prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus. A bênção de Deus era tão grande que incomodava os filisteus. Há pessoas a quem Deus abençoa e os adversários ficam com inveja, desejando o mal aos servos de Deus. Mas a maldição não alcança os que são fiéis a Deus. Balaão foi convocado para amaldiçoar os filhos de Israel, mas não conseguiu. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Né? Números capítulo 23 e 8. Deus converteu a maldição em bênção. Então, a Balaão abençoou, porque não tinha como. Toda vez que ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Então veja aqui que Deus concedeu prosperidade a Isaac por seu esforço, por sua humildade e por sua obediência. Deus abençoou tão grandemente que o Senhor abençoou, que os filisteus, eles ficavam com o olho grande, com inveja, né? Com inveja, desejando mal. Só que a maldição que alguém joga, a bruxaria talvez, não pega nem cristão. Porque na nossa porta, está a marca do sangue do Cordeiro. Ao redor da nossa casa tem um anjo guardando o que é nosso. E aonde nós andamos, aí tem um anjo ao nosso redor nos guardando. Então não tem maldição que pegue, porque nós somos abençoados por Deus. Amém? Nós somos abençoados por Deus. Que bênção dos céus, né? Então não há maldição que pegue. Então, quando o povo de Israel ia saindo do Egito, passou num certo lugar, que eu vou resumir aqui, que o camarada não queria que eles passassem, com medo de devorar as lavouras, suas plantações, e chamaram Balaão, profeta velho, para amaldiçoar. E 3 vezes que Balaão tenta abençoar ou amaldiçoar o povo de Deus, ele abençoa, porque ele não consegue amaldiçoar. Ele era profeta, só saía bênção da boca do profeta. Então, quando ele abre a boca para amaldiçoar, ele abençoa, porque não se pode amaldiçoar o que Deus abençoa. A maldição não vence a bênção de Deus. Amém? Então, nós devemos estar convictos da bênção e da graça de Deus, porque ainda que se levantarem, ainda que quiserem nos amaldiçoar, ainda que o nosso nome seja jogado com o vento, ainda que a nossa foto for jogada no fundo do mar, ainda que jogarem terra de cemitério em cima da nossa casa, o que fizerem, a nossa casa, a nossa vida é abençoada por Deus. É Deus que garante isso. Então, o nosso caráter, ele conta para as bênçãos de Deus chegarem na nossa casa, na nossa vida. Amém? Vamos aqui. Um caráter pacífico de Isaac. Ou seja, o caráter pacífico de Isaac, o segundo item do terceiro tópico. Ao sofrer terrível oposição dos invejosos e ser aconselhado a sair do lugar onde prosperara, Isaac não fez questão alguma. Foi habitar no vale de Gerar. Gênesis capítulo 26, verso 17. Honrando o nome e a memória do seu pai, Isaac reabriu os poços que seu pai abriria, e foram tapados pelos filisteus, e chamou os poços com o mesmo nome dado por Abraão. Gênesis capítulo 26, verso 18. Os pastores de Gerar
questionaram os outros poços que Isaac abriria, mas ele não o confrontou. Veja a passividade. Tem gente que é crente, mas não transmite a paz. Veja que os poços eram poços de Abraão, que Abraão já tinha botado nome, que alguém achou desnecessário e tapou os poços. A Isaac, conhecendo os lugares dos poços e sabendo que ali tinha água, reabriu os poços e deu o mesmo nome que Isaac deu. Porém, vem os filisteus e diz que o poço é deles. Se o poço era de Abraão, então o poço era de Isaac. Mas o filisteu vem, não é meu. Aí lá em Gerar também os pastores de ovelhas, eles contendem também com o poço e Isaac diz, não, deixa aí, vamos procurar outro lugar para cavar outro poço. Aí poderia guerrear, vencer, de certo que ia ser mais difícil, mas a Bíblia diz que ele, e aqui o comentarista diz, na Bíblia está no livro de Gênesis, capítulo 16, 17 e 18, ali você lê aquele texto, você vai encontrar que ele não contendeu por poço nenhum, porque ele sabia que a bênção de Deus estava com ele. Deus, quando ele quer abençoar, ele faz água jorrar de uma rocha. Então, ele era pacífico. O interessante é que, muitas vezes, nós somos crentes, e crente é pacífico. Nós temos que saudar com a paz, transmitindo ela. E não simplesmente como um ditado aí do mundo. Aí, tudo bom, bater lá, bater cá na mão. Não. É transmitir a paz e fazer com que a pessoa que está recebendo receba uma paz santa e verdadeira mesmo. Como nós estamos transmitindo a paz? Será que nós estamos agradando a Deus, sendo abençoado, transmitindo paz? Porque muitas vezes aquilo que contendem não é porque não é nosso, é porque Deus não quer nos com aquilo que não é nosso, que vai nos fazer mal. Aí, por que não abrir mão e dizer, não, que Deus te abençoe, né? Eu vou por aqui, que Deus aqui vai me mostrar o caminho e vai me abençoar. Deus, ele mostra o caminho e abençoa. Amém? Então é dessa forma que Deus quer que a gente nos porte, como cristão. Amém? Com caráter cristão. Abrindo mão, não perdendo, mas ganhando espaço. E muitas vezes vai ficar, mas eu fui tentar contender com ele, com essas besteiras aqui, e ele não contendeu. Que camarada. E muitas vezes aquilo fica no coração e aquela pessoa um dia chega para pedir perdão e tentar aceitar ou querer aceitar o mesmo Cristo que a gente serve. Perda ganhando. Não perda perdendo. Vamos aprender a perder ganhando. Amém? Porque a bênção de Deus está sobre a vida de um cristão. Do cristão com bom caráter, obediente, servo do Senhor. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Vamos lá, um caráter resiliente. Vamos lá. Após perder a posse de 2 poços, Isaac não desistiu. Mais do que resistente, ele foi resiliente sobre enfrentar a oposição sem se exasperar, sobre praticar a longanimidade, continuou mandando abrir poços e partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Deus não queria que ele ficasse no primeiro poço, no segundo, no terceiro. Deus havia reservado um poço para abençoar. Amém? Muitas vezes Deus quer nos abençoar em algum lugar. E nós estamos onde estão contendendo. Amém? Então abra mão daquilo que traz a contenda. Abra mão daquilo e procure, pergunte a Deus, Senhor, me dá direção, me ajuda, que Deus ele vai te dar a direção. Amém? Então veja que
é, era o poço que Isaac cavou, era o poço de alargamento concedido por Deus. Livre da contenda, Isaac subiu dali a Bérseba. Ali Isaac e Abimeleque foi de Gerar, fizeram um juramento de que seriam amistosos. Daí Bérseba significa juramento, ou poço do juramento. Em meio a essas experiências, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. A bênção de Deus estava na vida de Abraão. Agora, a mesma bênção de Abraão, estava a mesma bênção estava com Isaac também. Agora o interessante é que nós encontramos aqui a bênção de Deus espiritual na vida de Isaac e a bênção material. Mas um itemzinho que nós esquecemos aqui é que quando Abraão manda Eliezer, o seu servo, ir buscar uma mulher, uma donzela para casar com o seu filho Isaac, ele encontra uma mulher chamada Rebeca na parentela de Abraão e traz para casar com Isaac. E ali o casamento é feito, mas em poucos meses de casamento que eles descobriram que Rebeca também era estéril. Se Deus disse que ia fazer da semente de Abraão, ou seja, ia fazer de Abraão uma grande nação, ia abençoar a semente. Agora, Sara era estéril e teve um filho. Então Rebeca agora é estéril. O que Sara e Abraão falam para Rebeca? Né? Com certeza, olha, tenha fé, que Deus ele me prometeu, Deus é Deus que cumpre e você vai dar à luz a um filho. Aí vai Deus, ele abre a madre de Rebeca e não dá um filho, dá 2 filhos, chamado Esaú, o primogênito, e Jacó. Aleluia. Deus é Deus de bênção para aquele que é obediente, aquele que transmite a paz. Aquele que tem um bom caráter, que procura ter um caráter de modo que agrada a Deus. Amém? Então, vamos continuar aqui. Deus abençoou Isaac, né? A Isaac fez aliança com Abimeleque, sendo que aqui ele já tinha 2 filhos. Os 2 filhos que Deus tinha abençoado, Abraão já tinha morrido, né? E ele vai seguindo em frente com a bênção de Deus na vida. Então vamos ao 4º item. Obediência e submissão. Olha aqui. Obediência e submissão. Eu vou explicar uma coisa para nós aqui, que muitas vezes nós não alcançamos a bênção de Deus. A Bíblia diz que para quem pede, recebe, quem busca, encontra, para o que bate, se abre. Porém, se pedires mal, né, a bênção não chega. Muitas vezes a gente não é submisso. Deus, ele é superior em tudo. Deus, ele é o nosso Senhor. Então, enquanto nós não tratarmos como o Senhor de todas as coisas, nós não vamos adquirir a bênção. Saber que tudo está nas suas mãos. Mas como o irmão Jael sabe que tudo está nas mãos de Deus? É porque só ele é o dono de tudo. Ele tem na palma da sua mão o globo terra. Então ele pode nos abençoar. Amém? Vamos lá. Obediência e submissão. Certamente esses são os aspectos mais marcantes do caráter de Isaac. Ele soube honrar seu pai, sua mãe, como manda o Senhor. Êxodo, capítulo 20, verso 12. A prova mais eloquente desse caráter foi demonstrada quando Deus falou com Abraão e ordenou que ele oferecesse o seu filho em holocausto.
que eu já falei, né? A obediência e a submissão de Isaac. Não pode, se eu sou sacrifício, mas só que Abraão tinha dito a ele, ó, cordeiro para si Deus proverá. Você sabe dessa história, né? Que você pode ler em Êxodo capítulo 20, verso 12. Você vai encontrar ali a história quando Deus ele fala com Isaac, ou seja, Deus fala com Abraão para oferecer Isaac em sacrifício a Deus, o único filho de Abraão. E Abraão vai na fé de que Deus iria prover um cordeiro, até que Deus ele prover o cordeiro, porque Deus ele não é homem para não cumprir a sua promessa, né? Deus é tremendo. Deus não tenta entender, tenta viver com ele. Vamos lá. Isaac, aliás, é Gênesis 22, verso 2, a história do holocausto de Isaac, ok? Isaac foi amarrado sobre o altar para o sacrifício e não se rebelou, mas obedeceu. Submeteu-se à vontade do pai. Deus não permitiu que Abraão o imolasse e proveu um cordeiro para ser oferecido em seu lugar. Veja aí, a submissão. Ele leva Isaac para cima do Moriá para oferecer Isaac em sacrifício ao Senhor, sendo que ele tinha certeza, tinha fé, Abraão tinha fé de que Isaac não seria o sacrifício. Era só uma prova e ele ia passar. Mas Deus, ele prova até o último limite. O interessante é que quando Abraão vê que não tem mais o que fazer, já tem aprontado o altar. Veja só, Deus deixa Abraão aprontar o altar, pedra sobre pedra, colocar a lenha. Deus deixa Abraão colocar Isaac em cima, amarrar Isaac em cima do altar. Aí só faltava matar a oferenda e tocar o fogo. Então quando Isaac levanta o cutelo para matar, que a Bíblia diz imolar, para matar Isaac, para oferecer o sacrifício, aí Deus brada do céu, não estenda a tua mão para matar o teu único filho, porque agora eu sei que temes a Deus. E Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. Deus é grande. Mas aí estavam duas coisas, a fé de Abraão e a submissão de Isaac, submissão e obediência. E a bênção de Isaac dependia de tudo isso, desde o momento que ele era criança, adolescente, adulto. Amém? Então, começa a modelar a tua geração, a tua família desta maneira. Desde criança, começa a modelar. Ensina, né, o teu filho, ensina a tua família, teus filhos desde pequeno, né, como orar, como buscar o Senhor. E Deus ele vai te honrar e abençoar a tua família, a tua casa. A minha casa é abençoada por Deus, por isso. Amém? Vamos continuar aqui. Uma figura de Cristo oferecido em nosso lugar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Deus aceitou o gesto de Abraão como realizado pela fé. Aleluia. Mesmo ele não tendo oferecido, mas Deus ele entendeu, recebeu que Abraão não negou o filho. Disse, tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então mandou um cordeiro para oferecer, e Isaac queria dar continuidade à nação de Abraão. Glória seja dada ao grande Deus. Amém? Então, concluindo aqui, a Bíblia nos mostra quão importante foi Isaac para a história do povo de Deus. O seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados no Antigo Testamento e também no Novo. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus abençoe, para que nos espelhemos no caráter de Isaac para o fortalecimento da nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então lembre-se que a bênção de Isaac dependeu da sua submissão, da sua obediência, do seu caráter. Amém? Desde criança até chegar a ser adulto. Que Deus abençoe a você. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de curtir aí
a aula, não esqueça de compartilhar. Amém, irmãos? Então que Deus te abençoe, te encha de bênção a tua casa, que a partir de hoje nós possamos ter um novo endereço, que a gente podemos, eu estou falando assim, como cristão, né, ter uma nova mudança se for preciso. Se não, continua sendo esse servo fiel do Senhor. Amém? E você ímpio que está escutando, você que não aceitou a Jesus, ainda que escutou essa aula, que queira ter um caráter desse, saiba que só Jesus é o caminho e Ele pode mudar o teu caráter, te dar um caráter cristão, a encher a tua casa de paz e de proteção. Amém? Que Deus te abençoe e te encha de bênção em nome de Jesus Cristo.